A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, tudo bem com vocês? O meu nome é Tiago e eu quero abordar um tema que, devido ao que a gente está vivendo nesses últimos tempos, principalmente nesse ano de eleição, é um tema que está muito sensível para muitas pessoas, justamente por causa da política, né? Por questões políticas. Essa briga entre lulistas e bolsonaristas, né, que a gente vê por aí. É evidente que eu não estou dizendo que um cristão não deve se posicionar no que diz respeito às suas preferências políticas. Mas a verdade é que o cristão não pode ficar paranoico, como a gente está vendo muito nesses últimos tempos, né? Principalmente neste ano. A gente vê muitos cristãos brigando entre si por causa de candidato A ou candidato B. E as escrituras nos ensinam que nossa briga não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra seres espirituais que atuam no mundo espiritual, na região celeste, como diz Paulo lá na sua carta aos Efésios. Nossa briga é espiritual, a briga do cristão é espiritual. De modo que se o cristão quiser influenciar a sua realidade, a realidade do seu país, ele tem que tomar outros caminhos, outros rumos, que é através da oração, né? Tendo comunhão com o Senhor e evangelizando. Porque isso está repleto no Novo Testamento principalmente, que Jesus não estava preocupado em mudar as estruturas da qual ele estava fazendo parte no momento que ele se encarnou, né? Que ele assumiu a forma humana. Ele não veio para, por exemplo, derrubar o Império Romano. Jesus não estava preocupado com isso. Muito pelo contrário. O objetivo de Jesus na sua primeira vinda era morrer na cruz para salvar o seu povo, né? Tanto é que a mudança para Jesus, como ele ensinou nos evangelhos, não era de fora para dentro. Não era mudando as estruturas da sociedade à sua volta. Mas era mudando o homem por dentro. Fazendo ele nascer de novo. Porque é a partir daí que de fato teremos mudanças significativas na sociedade. O ser humano que tem que mudar. Porque, veja bem, né, as pessoas brigam para defender os seus pontos de vista, o sistema que ela acredita, seja socialismo, comunismo, capitalismo, imperialismo, ditaduras, enfim, todo sistema de governo, todo sistema político. E as pessoas se degladeiam para mostrar que a sua visão é a melhor. E que sua visão de fato vai trazer uma mudança significativa para a sociedade e para o mundo. Mas entenda, meus amigos e minhas amigas, não há mudança se não houver um novo nascimento do homem. Não adianta mudar as estruturas, implantar estruturas e sistemas de governo. Não é isso que muda o ser humano. E sim, ele nascer de novo. E foi isso que o Senhor Jesus ensinou. Ele nascer de novo. Porque em vez de a gente nos preocuparmos em colocar no poder pessoas que estejam de acordo com a nossa visão, na verdade a gente tinha que se preocupar em falar de Jesus Cristo para essas pessoas. Que aí sim, pessoas mudadas, nascidas de novo, poderiam assumir o governo, o poder, e assim tornar uma sociedade mais justa, mais parecida com o reino de Deus. Aliás, é isso que Jesus veio implantar, o reino dele. E de acordo com a carta de Paulo aos Coríntios, lá pelo capítulo 15, é isso que Jesus está fazendo. Desde que ele ascendeu aos céus, ele está sentado à destra do Pai. E a partir dali ele já está reinando. E aos poucos, ele vai provocando essa mudança no homem, no ser humano, nas pessoas que se convertem a Cristo. E à medida que essas pessoas vão se convertendo, automaticamente a sociedade vai melhorando. Então, as pessoas, se querem de fato que a sociedade melhore, ela deve nascer de novo. Ela deve imitar Jesus. Porque nascer de novo, meus amigos, é você acreditar naquilo que Jesus fez na cruz. A morte de Jesus tinha um propósito. E o propósito era esse: salvar a humanidade, salvar aqueles que acreditam nele. E essa salvação se dá na mudança, na transformação que essa pessoa sofre quando ela acredita em Jesus. Quando o Espírito Santo passa a habitar dentro dela. Parecido com o do Senhor Jesus.
E este comportamento você pode observar nos evangelhos. A conduta de Jesus, como Jesus tratava as pessoas, como Jesus se relacionava com o próprio Deus. E com esse comportamento, essa imitação de Cristo, você percebe que sofreu um novo nascimento, sofreu uma mudança, nasceu para uma nova vida. E a forma de você viver em Cristo trará mudança à tua volta, começando pela tua casa, se estendendo pelo teu bairro, pela cidade. E hoje em dia, com o advento das redes sociais, como eu estou usando uma agora, né, para falar um pouquinho sobre Jesus e o tema, né, tratado que eu coloquei no título, né, o cristão e a política, as redes sociais ajudam mais ainda a espalhar a semente do evangelho. E é isso que vai mudar a sociedade. E quanto mais pessoas se converterem, mais pessoas vão influenciar outras pessoas até alcançar aquelas que estão no poder, que estão naquela posição política, que estão na posição de governo. E assim teremos de fato uma sociedade melhor, porque aquelas pessoas que serão alcançadas, que estão em posição privilegiadas, que foram colocadas por Deus lá, né? A gente vai tratar disso mais um pouco na frente. Foi colocada por Deus lá. Vai começar a governar de forma justa, de forma honesta, vai querer imitar Jesus no seu governo. Vai se preocupar com as outras pessoas, com o bem-estar das outras pessoas. Porque a verdade, a gente sabe que, via de regra, o político, né, a pessoa envolvida na política, ela começa até com boas intenções. Mas, quando chega lá no poder e vê todas as facilidades que ela pode ter para ela, ainda que de forma ilícita, ela acaba se corrompendo. Ela acaba se vendendo, se entregando ao sistema corrupto do homem, da natureza caída. E não se importa, né, em cumprir as metas que ela prometera na sua campanha política, por exemplo. Falando de político que quer assumir algum cargo de governo no país. E considerando isso, meus irmãos, eu quero ler aqui um salmo muito interessante para você que tem medo do que vai acontecer depois que acabar essas eleições. Uns acreditam que se o Lula ganhar, o Brasil vai se tornar socialista, comunista, né? Outros acreditam que se o Bolsonaro ganhar, vai haver corrupção, vai haver violência, né, do Estado sobre a população, ou vai haver omissão. Mas a verdade, meus irmãos, que quem governa o Brasil é Jesus. Pode aos seus olhos não parecer, mas é Jesus que governa todas as nações do mundo. E mesmo que você olhe à tua volta e vê que as coisas não estão parecendo com o reino de Deus, um reino de amor e de justiça, é porque você está olhando com os olhos de carne e não com os olhos espirituais. Você não está olhando com os olhos de Cristo, porque a gente só enxerga o que está à nossa volta. Jesus, ele tem um quadro completo da realidade humana na palma da sua mão. Ele te conhece mais do que você mesmo se conhece. E muitas das vezes a gente não entende o que está acontecendo à nossa volta. Outros, né, até questionam as pessoas que não são cristãs, até falam, se Deus existe, então por que o mal existe? Ela faz essa pergunta porque ela só enxerga o que está diante dos seus olhos. Ela não enxerga como Deus enxerga, com os olhos eternos, que tem um propósito. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Há promessas na Bíblia Sagrada de que o mal vai acabar um dia. Mas ele vai estar aqui até cumprir o seu propósito. O diabo vai continuar aqui até ele cumprir o propósito divino. Você, eu, estaremos aqui até cumprir o propósito divino neste mundo. Então, não queira enxergar as coisas do seu ponto de vista. Um exemplo era Jó. Você já deve ter ouvido ou lido sobre a história de Jó, né? Ele se considerava um homem justo e de fato era, porque Deus deu testemunho dele diante do diabo, diante de Satanás. Ele deu testemunho. E quando ele começou a passar pelas provações, ele não estava entendendo por que ele estava passando por aquilo, se justamente ele era um homem bom, um homem justo, um homem que temia a Deus. E chegou até certo ponto da história de Jó que ele começou até mesmo a duvidar do Senhor. Não da sua existência, mas da sua justiça. Porque ele ser uma pessoa boa, passar por aquelas provações, aquelas lutas. E Deus foi mostrando para ele, principalmente nos capítulos finais, que Jó não entendia nada do que estava acontecendo. Ele não conhecia a Deus da maneira correta,
porque ele estava enxergando as coisas da perspectiva dele. Entenda uma coisa. Deus, melhor dizendo, você enxerga somente o que está no alcance do seu campo de visão. Já Deus, ele tem o quadro completo. Ele tem todas as informações. Ele tem tudo já arquitetado e definido. Ele já predestinou todas as coisas para alcançar o propósito que ele estabeleceu em sua mente eterna. E Jó não compreendia isso. Só foi compreender no final, quando Deus começou a questioná-lo. E uma das perguntas que Deus fez para ele perguntou para Jó: onde você estava quando eu criei a terra? Quando eu criei o universo? Quem alimenta os animais? Né? Querendo mostrar para Jó que ele não tem o controle das coisas. Que quem tem o controle das coisas é Deus, não é Jó. E Jó foi entender isso. Mesmo ele não compreendendo aquela situação que ele estava passando, ele entendeu que o que ele estava passando era necessário para cumprir o propósito do Senhor, que no final das contas redundou em bem para Jó. Interessante isso. E uma coisa eu tenho que te dizer, meu amigo e minha amiga: você não é o propósito de Deus. Você é parte do propósito de Deus. Deixa eu falar de novo. Você não é o propósito de Deus. Você é parte do propósito de Deus. Parte. Somos parte de um propósito maior que o Senhor tem. O mundo não gira em torno da sua vontade, assim como não girava em torno da vontade de Jó. Tem uma coisa muito maior por trás de tudo. E só as pessoas que confiam no Senhor entendem isso. E ainda que elas não entendam, elas confiam na direção do Senhor. Elas confiam no caminho que o Senhor estabelece para elas. Entende? Eu quero ler esse salmo, como eu disse. Salmo 2. Olha o que a palavra do Senhor diz para você que está preocupado com o futuro do Brasil, dependendo de quem ganhar a eleição. Eu vou usar uma tradução mais atualizada da Bíblia, Nova Bíblia Viva, né? Ela tem uma tradução bem fluida, bem atualizada, para que você possa compreender o que a palavra está dizendo para você e para mim. Salmo 2. O título que está no Salmo está: O Rei Escolhido por Deus. É Lula? É Bolsonaro? Esse rei escolhido por Deus? Vamos ler no Salmo. Acompanhe comigo. Se você tiver Bíblia, você pode abrir aí no Salmo 2. Diz assim: Por que as nações se reúnem e planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tolos, tramando em vão? Os reis das nações se reuniram e os governantes traçam planos para, unidos, derrotarem o Senhor e o seu ungido, dizendo: Vamos quebrar as suas correntes e acabar com essa escravidão. Do seu trono, no céu, o Senhor ri. Faz pouco caso dos tolos planos dos homens. Quando chegar a hora certa, em sua ira, ele vai falar. Os homens ficarão desorientados e aterrorizados com o furor de Deus. O Senhor anuncia: Eu mesmo escolhi o meu rei. Coloquei o seu trono em Sião, no meu santo monte. E o rei diz: Vou anunciar ao mundo os planos eternos do Senhor. Porque ele me disse: Você é meu filho e hoje te gerei. Hoje dou a você toda a sua glória. Basta você me pedir e eu lhe darei todas as nações da terra como herança e o mundo inteiro como sua propriedade. Governe as nações com justiça e firmeza, com vara de ferro. Esmague os povos rebeldes como se fosse vaso de barro. Vocês, reis da terra, sejam sensatos. Líderes do mundo, aceitem as palavras de Deus enquanto há tempo. Sirvam ao Senhor com temor. Respeitem a Deus e faça dele a sua fonte de alegria. Ajoelhe-se diante do Filho e beije os seus pés, antes que chegue o dia da ira do Senhor e vocês sejam todos destruídos. Cuidado, isso vai acontecer muito mais depressa do que vocês pensam. Porém, as pessoas que confiam nele serão felizes para sempre. Esse salmo aqui ele é considerado um salmo messiânico, porque ele aponta para Jesus.
É como se fosse Deus e Jesus, e de fato é, falando com os líderes das nações, falando com as pessoas, mostrando quem de fato está no controle de todas as coisas, quem de fato domina sobre todas as coisas. E este salmo que eu li para vocês é para vocês entenderem de uma vez por todas que não é Lula e nem Bolsonaro, é Jesus. Deus entregou a Jesus todas as nações da terra. E de forma espiritual, de forma interna, trabalhando no interior do homem, Deus vai transformar. Enquanto o caos cai sobre a terra, como o julgamento divino. Você pode olhar nos noticiários do mundo, como estão todas as nações confusas e aterrorizadas, preocupadas. Países de primeiro mundo com a sua inflação lá no alto, passando dificuldade. Esses dias eu estava vendo uma reportagem num dos estados conhecidos, né, Califórnia, lá nos Estados Unidos. O governo de lá aprovou uma lei que furtos até mais ou menos $900 por aí não poderia ser considerado crime, a pessoa não poderia ser presa. E o que aconteceu quando ele aprovou essa lei para tentar ajudar o mais pobre? O povo enlouqueceu, começou a invadir os mercados, as lojas de conveniências, os postos de gasolina, e começou a furtar não, pegar tudo na cara larga, desde que não passasse do valor de R$900. Uma anarquia. Tanto é que a Califórnia está passando por um perrengue. Tinha até outro estado lá, americano, que queria se separar dos Estados Unidos, o Texas, porque não queria que essa loucuragem chegasse lá no Texas. Para você ver como estão as coisas. Isso só para citar o exemplo dos Estados Unidos. Ou então lá na França também, né? Agora vai ter um inverno, e com essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, dificulta mais ainda o uso do gás que eles fazem lá nos seus aquecedores para passar pelo inverno. Como eles tinham muitas leis ambientais, acabou na verdade sendo um tiro pela culatra, que prejudicou eles, porque eles dependiam muito do gás russo, né? E com essa guerra, evidentemente, isso não é mais fornecido. E fora outras situações que estão acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, na Rússia, e a gente vê como o mundo, de fato, é como se fosse um caldeirão que estivesse sendo fervido, mexido, borbulhando. E tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, está acontecendo porque Deus está trabalhando, pondo ordem no caos. Mas para isso, às vezes, se levanta mais caos. Às vezes, para você arrumar alguma coisa que não tem mais conserto, você tem que quebrar e fazer de novo. E é isso que Deus está fazendo com a terra. E é isso que Deus está fazendo com a humanidade. Está mostrando para o homem que eles, sem Deus, não são nada. Sem Deus, eles vivem como piores que os animais. Sem respeitar limites, sem respeitar o próximo, sem respeitar a criação, a natureza. Mas a notícia boa que eu tenho para você é que Deus está no controle. Esse caos faz parte do plano de Deus. E é através do caos que Deus vai trazer a ordem. Porque foi assim no início da criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Mas ali Deus começou a trabalhar. Então, muitas das vezes as coisas têm que voltar a um caos primitivo para que Deus, a partir dali, comece a tirar vida de novo. Estruturar tudo de novo. Só que a maneira que Deus vai fazer isso é de forma definitiva. A gente está caminhando para o fim. Vai ser uma mudança definitiva. E a participação sua, cristão, nessa mudança é através do evangelismo. É através do testemunho de Cristo na sua vida e para as pessoas. Quanto mais você fala de Jesus e imita Jesus com relação ao seu próximo e até ao próprio Deus, você faz com que o reino se expanda. Quanto mais testemunho você dá, mais você expande o reino de Deus aí dentro da sua casa. E vai se propagando pelo seu bairro, pela sua cidade, e vai alcançar o país inteiro.
Mas começa no individual, lá dentro, no teu interior. Quando você se entrega completamente a Jesus. Quando você entende que você precisa dele. Que você não pode fazer nada sem ele. Quando você começar a entender isso, a sua realidade interna e a tua volta vai mudar. Esse é o assunto. Não tenha medo de qual será o futuro do país. Se Lula ou Bolsonaro ganhar. Saiba que Deus está no controle. E você, cristão, não tenha medo disso. Não tenha medo do que vai acontecer ano que vem. Porque você não pode controlar. Jó não podia controlar o que estava acontecendo na vida dele. Mas ele entendeu que Deus sabe o que está fazendo. Então, independente de quem ganha essa eleição, saiba que Deus sabe o que ele está fazendo. Tá bom? Que Deus abençoe. Até a próxima oportunidade. Tchau.